Bom dia, pessoal. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram com o nosso Estado Beneficente, que vai ser realizado hoje, às 14 horas e 30 minutos. E gostaria também de convidar aqueles que quiserem fazer parte, quiserem participar, vai ser na Rua Nicola Martins. Quiserem me perguntar onde fica a Rua Nicola Martins. A Rua Nicola Martins, descendo a Caio Simões, passando aquela loja Magia, o Geraldinho, entra à direita, na segunda quadra à direita. É a maçonaria Estrela da Barra, acho que é isso, né? Então vamos fazer a prece inicial, então. Hoje a nossa casa tem o prazer de receber por mais uma vez o nosso companheiro Emerson. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós e que possibilite que essa nossa reunião seja ainda mais uma união de corações em torno da mensagem do Evangelho, revivida, revitalizada para cada um de nós através da interpretação da doutrina espírita. Permita que a mensagem da manhã de hoje traga para nós lições, sim, ensinamento, sim, mas mais do que isso, que esse nosso chamamento pessoal seja renovado, para que mais uma vez lembremos a que viemos, porque retomamos este corpo, vivemos estas algumas décadas aqui sobre a terra, tendo um objetivo, tendo uma finalidade, tendo um porquê, tendo uma razão. Há inúmeras pessoas que transitam pelo mundo sem identificar essa razão. Retornam ao mundo espiritual se questionando ainda a respeito disso. Abençoada doutrina espírita, que nos dizendo com o Evangelho, nos reafirma: aqui estamos para o progresso, para a evolução, e muito bem amparados, muito bem dirigidos, muito bem orientados pelo nosso governador espiritual Jesus, que por meio de seus instrutores, de seus benfeitores, e particularmente para cada um de nós, o nosso anjo guardião, que conhece,
sabe das nossas dificuldades muito antes que nós venhamos sequer a identificá-las. É dentro deste plano, dentro deste planejamento que aqui nos encontramos, mais uma vez reforçando, com objetivo e com finalidade. Para reforçar tudo isso, a mensagem desta manhã, ela vai nos trazer um texto de mais de 26 séculos. Estamos falando de mais de 2.600 anos. E esse texto se encontra em um livro de um profeta, um dos chamados profetas hebreus, o profeta Jeremias. Estamos falando, portanto, de um texto do chamado Antigo Testamento. Muitos espíritas seguramente estranharão um texto do Antigo Testamento como texto central da nossa exposição. Mas isto porque não atentaram ainda, talvez, para o fato de que tanto Kardec, o codificador, o organizador da doutrina espírita dos seus ensinos, como os espíritos instrutores que no século XIX corporificaram para nós o Consolador prometido na Terra, não só trataram sobre esses temas, sobre estes assuntos, como reforçaram a necessidade de nos debruçarmos sobre eles para identificar a unidade da revelação. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo de número 7 desta obra, vai nos dizer o seguinte: que Moisés, o profeta, o revelador da primeira grande revelação, Moisés, transcrevendo no seu Pentateuco as tradições, nos legou e iniciou a mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. O que Emmanuel está querendo dizer com isto? Que inicia em Moisés um processo, um projeto que percorrerá os séculos, através da primeira revelação, resumida, sintetizada nos 10 mandamentos, alcançando a segunda com a presença pessoal do Cristo sobre a terra, nos legando o Evangelho, que é Ele próprio vivo, e prometendo o próprio Cristo a complementação da revelação de forma progressiva através da terceira revelação, doutrina espírita, que antes de criar uma nova religião para o mundo, é um verdadeiro sol a iluminar todas as tradições do pensamento humano. Quando identificamos a revelação espírita a partir deste ponto de vista, nos fica um pouco mais claro retornarmos a todos os textos e iluminá-las com a visão que a terceira revelação nos traz. Kardec vai tratar também na própria obra básica, o Livro dos Espíritos, a respeito deste assunto, quebrando de vez qualquer tipo de resistência que ainda possamos ter e nos debruçar sobre todos os textos da revelação, sem nenhum tipo de dificuldade maior que não seja entendermos a fundo a mensagem. Item 59 de O Livro dos Espíritos, que é um item, não é uma pergunta. Tem mais de 1000 perguntas em O Livro dos Espíritos. No item de número 59, há um texto do codificador tratando sobre concordâncias e discordâncias bíblicas sobre a criação. Sabemos que até hoje essas polêmicas percorrem tanto a visão dos religiosos quanto a visão dos cientistas, numa discordância entre criacionismo ou evolucionismo. A vida teria nascido por um ato espontâneo e da vontade de Deus, em uma só forma, em um único só momento, ou teria sido o processo de uma evolução gradativa que foi se dando ao longo das eras e dos tempos. Com doutrina espírita nós não temos esse dilema. Aceitamos esse Deus Criador, mas aceitamos com base na ciência também, que comprova os longos períodos de formação do nosso planeta, do nosso homem, até o surgimento da criatura humana, também submetida a essa mesma lei do progresso. Item 59, portanto, Kardec vai tocar diretamente no assunto e vai dizer o seguinte: seria a Bíblia um erro? Faz uma pergunta. E ele próprio responde: não. Mas os homens
se equivocaram ao interpretá-la. Onde está o problema, portanto? Não está nas Escrituras. Está nos homens que as interpretaram até aqui. Para isso, os Espíritos vêm até nós e diz o seguinte. Questão 1010, da mesma obra O Livro dos Espíritos, São Luís, presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que assessorava diretamente o codificador Allan Kardec. Questão 1010, ele vai dizer: logo se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Não passa a ser, a partir daí, portanto, uma preferência, uma predileção da nossa parte. Passa a ser, enfim, conteúdo diretamente relacionado àquilo que nós chamamos, professamos, sob o nome de Espiritismo, sob o nome de doutrina espírita. Ela está, as Escrituras, perfeitamente incorporadas, e mais do que isso, é o edifício, são as bases, são os pilares necessários para compreender a terceira revelação, a própria doutrina espírita. Sem isso, ficamos com o entendimento parcial e afastado daquilo que o próprio Allan Kardec, já na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando, Kardec e os Espíritos Instrutores escreveram uma obra especialmente dedicada a interpretar esses textos. Alguns desses textos, a primeira grande obra interpretativa das Escrituras. E ao fazer isso, Kardec inicia o primeiro capítulo com a frase do Cristo: eu não vim destruir a lei. Destruir. Para aqueles que pensam que Jesus veio abolir tudo aquilo que estava para trás, devem entender o que significa cumprir. Cumprir é fazer valer. Cumprir é confirmar, é ratificar tudo aquilo que for anunciado antes. E que ele próprio, Jesus, dissera que os profetas, Moisés, todos eles reafirmaram e escreveram sobre ele. Todas as Escrituras, portanto, de ponta a ponta, de Gênesis ao Apocalipse, têm um tema: Jesus. É para revelar a vontade de Deus através do Mestre, não à toa, a questão 625 de O Livro dos Espíritos, ao indagar o codificador qual é o guia e modelo para a humanidade, os Espíritos não tateiam, respondem: Jesus. Reafirmação da mesma verdade, da mesma realidade de ordem espiritual. Para mostrar para vocês que é não só possível, como é necessário, nós vamos ao texto. Citamos aqui o profeta Jeremias. E vejam que eu posso abrir um texto da Bíblia que nós encontramos em qualquer credo religioso. Às vezes as pessoas falam: mas não vai parecer uma coisa assim meio, usando a linguagem, né? O pessoal costuma utilizar, coisa dos crentes. E nós vamos perguntar o seguinte: há crentes e há descrentes. Nós somos o quê? Usamos mal as palavras. Usamos de forma pejorativa. Identificamos pessoas por algo que de repente nós mesmos ainda não nos reconhecemos. Crente é aquele que crê. Ah, mas ele é evangélico, por exemplo. Ele é evangélico. E nós somos o quê? Não nos voltamos aos textos dos evangelhos? Não identificamos Jesus como nosso guia e modelo? Onde está a questão? Naquela que o codificador apontou e já disse na obra O Livro dos Espíritos. A Bíblia é um erro? Não. Mas os homens se equivocaram ao interpretá-la. O problema, portanto, é humano, não é da revelação divina. O texto que nós trazemos está no capítulo de número 31 do livro do profeta Jeremias, como dissemos, 600 anos antes de Cristo. Mais 26 séculos tem esse texto. 52 capítulos tem o livro do profeta Jeremias, ele que viveu e profetizou na cidade de Judá, em Israel. A partir do verso 31, o profeta anuncia, e ao anunciar, vamos relembrar o próprio conceito de doutrina espírita sobre profeta,
questão 624 do Livro dos Espíritos, o profeta, dizem os Espíritos, a pergunta de Kardec, o que é um verdadeiro profeta? E eles dizem, é um homem de Deus, é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. E concluem os benfeitores, porque Deus não pode se valer da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. É nessa perspectiva que vamos encontrar toda a linha de tradição dos profetas hebreus. Por 1 milênio, eles reencarnaram na Terra, preparando os caminhos para a vinda de Jesus, para a segunda revelação. Jeremias é um deles. Ele anuncia a partir do verso 31 o seguinte: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto. Aqui está falando de um pacto, de um acordo. Farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Para não ficarmos circunscritos e localizarmos isso apenas e tão somente uma época histórica, recorremos à própria revelação espírita, às obras de Chico e Emmanuel, para Emmanuel nos dizer na obra Consolador o seguinte: hoje, atualizando o conceito, hoje Israel é a humanidade inteira. Porque não é mais um povo a receber a revelação. Ela é para o mundo todo. Portanto, quando o profeta diz, eis que vem dias em que o Senhor fará um concerto novo com a casa de Israel, é com a humanidade, atualizando a revelação progressiva. Não conforme o concerto, o acordo, o pacto que fiz com os seus pais, se referindo aos patriarcas do povo hebreu, período da antiguidade. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas hebreus. Não como fiz com eles, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembrando, mais de 400 anos o povo de Israel ficou escravizado no Egito. E foi retirado de lá, num trabalho todo especial, que culminou com a conclusão da primeira revelação com Moisés. Mas para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, aquela geração, invalidou o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Dizendo o seguinte: Deus tinha sim um objetivo e uma finalidade de tirar aquele povo da terra do Egito, onde se vivia basicamente dentro do politeísmo, a crença em vários deuses. E a partir de um foco, de um povo, de uma nação, iniciou-se o projeto que traria para nós a unidade de toda ela, nessa repartição que nós fazemos para a nossa compreensão de primeira, segunda e terceira. Ao chamar, portanto, o povo de Israel, Deus quis, pela sua soberana vontade, que se iniciasse a partir de um povo o ensino da crença de um Deus único, de um Deus justo, de um Deus único, e de um Deus que nos conduziria ao entendimento da sua lei, que é a lei do amor. Continua ainda a nos dizer, verso 33 e 34 para complementar. Mas este vai nos dizer qual é este acordo, este pacto, este concerto. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, portanto, com a humanidade, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes, ouçam isso, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Atualizando mais uma vez as palavras através das traduções, hoje estamos identificando pelos originais que a palavra pecado, longe daquilo que recebemos da tradição latina, do cristianismo tradicional, que identificava como uma coisa suja, uma coisa impura,
E, portanto, quando falamos a alguém, você está em pecado, é esse sentimento que transmitimos às pessoas por essa falsa interpretação. Significa que eu estou sujo, que eu estou impuro? Voltemos ao significado real das palavras e aquilo que Kardec nos disse. O problema é a interpretação humana, não são as escrituras. Pecado significa apenas e tão somente, e temos divulgado isso através dessas tradições, errar o alvo. Temos um alvo, temos uma meta, um objetivo, uma finalidade, que é retornar a Deus. Estamos afastados dele, temos que retornar. Errar o alvo é desviar-se dele. Fica mais simples entender. Toda vez que eu estou diante da lei divina e transgrido essa lei, rejeito essa lei, me afasto dela, quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus, aí sim, errando o alvo, eu me encontro nisto que chamamos de pecado. Mas vejam que a mensagem do profeta Jeremias vai falar que Deus nos perdoará esses pecados, nunca mais se lembrará deles. Isso afasta de nós a responsabilidade de fazer o caminho de retorno? Evidente que não. O caminho integral de retorno passa pelo arrependimento. Primeiro passo. Só se arrepende aquele que se reconhece em erro. Para isso a gente tem que fazer o quê? Quebrar o orgulho. E junto dos nossos irmãos egoísmo e vaidade, são as nossas grandes chagas. Quando eu reconheço, portanto, que estou em erro, eu começo, dou o primeiro passo em direção à vontade de Deus. Caso contrário, eu estou a arrumar todas as justificativas possíveis. A apontar todos os terceiros possíveis, por equívocos, por falhas, por desvios, que têm por causa os meus erros, os meus desvios, meu falso entendimento da vida. Arrependimento, o primeiro passo. Inevitavelmente, quando nós nos arrependemos, qual é o sentimento? Eu sinto remorso. E o remorso é o início da expiação. É o início do processo pelo qual eu receberei as penalidades educativas, não aquelas que vêm para castigar-nos, mas para nos reeducar, para nos remodelar segundo a vontade do Pai. Arrependimento, expiação, reparação. Todos nós sabemos disso. Não basta erguer a mão e dizer eu errei. Não basta sentir o remorso e ficar remoendo isto, porque isso nos causará malefícios. Causará inclusive doenças no nosso corpo físico, por conta de uma doença da alma. Quem se prende na culpa não se refaz diante da vida. Então é preciso ir adiante, reparar. Ir ao encontro, seja daquele que prejudicamos, ou se não for possível, identificar qual foi o nosso erro e passar a agir na contramão daquilo que fazíamos até então. Isso é reparar. Isso é refazer o caminho. Isso é transformação interior, isso é reforma íntima que tantos nós falamos, nós espíritas. Reparação. Para aí, e só aí, por fim, falarmos em regeneração. Mundo de regeneração, falamos tanto. Transição, né? Processo pelo qual nós, ainda no mundo de provas e expiações, vamos gravitar na escala dos mundos e alcançar o mundo de regeneração. Verdade doutrinária exposta pela doutrina espírita, mas a questão é, para mundos regenerados, criaturas regeneradas. Todo o sermão das bem-aventuranças de Jesus fala a respeito disso. Herdarão a terra. Os mansos, os humildes, os pacíficos, os puros de coração. Regenerados. Estes herdarão a terra. Os demais, neste momento, no ciclo evolutivo, não herdarão a terra.
terão que continuar os seus trabalhos reeducativos em outros orbes, em outros mundos do mesmo nível da Terra ou até mais inferiores. Essa é a lei do progresso, que regula dentro da sua justiça distributiva a cada um segundo as suas obras, conforme ensinara Jesus. A mensagem do profeta Jeremias, portanto, está falando de como essa lei se aplica a nós. Porque é Deus dizendo para cada um de nós o seguinte: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Usando como um exemplo o livro que temos em mãos. Seguramente é o livro mais vendido no mundo, mais conhecido no mundo. Mas também devemos dizer que é o que tem causado, pelas falsas interpretações humanas, mais guerras no mundo. Olha que estranho. Aqui está o coração da revelação divina, e aqui está aquele que tem sido, pelas falsas interpretações humanas, motivo de guerras religiosas em todas as eras da humanidade. A grande questão se encontra no fato de ainda identificarmos a Bíblia, que significa apenas e tão somente reunião de livros. Se o dia de amanhã, por exemplo, um editor espírita decidir fazer o seguinte: nós vamos reunir algumas obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros médiuns em algumas obras. Vamos juntar as obras da codificação de Kardec também numa edição única. Eles estarão formando uma Bíblia, um conjunto, uma reunião de livros. A grande questão que se levanta para nós é pensar o seguinte: a Bíblia é um livro? Sim, está aqui diante de nós. É um livro. A segunda pergunta é: a Bíblia é somente um livro? Não. Tanto não é somente um livro, que antes de termos esses textos escritos, nós temos o quê? A mensagem revelada. Antes de ser, portanto, obra escrita, que leva muitas pessoas a desacreditar, pensando: não, mas passou pelas mãos dos homens. E nós ficamos a questionar: mas o que não passa pelas mãos dos homens? Todas as obras que temos da doutrina espírita passaram pelas mãos de quem? Agora, se eu creio que há revelação divina, eu acredito que ela chega até os homens, que são seus intermediários, e que é possível que eles repassem essa mensagem para nós, cabendo a nós selecionar o trigo e o joio. Aí sim. Antes, portanto, dos livros, antes inclusive da Bíblia escrita, nós temos a mensagem revelada. E a mensagem revelada não é uma obra humana. Revelar significa erguer um véu, levantar um véu. Qual homem fez isso? Qual homem subiu nas dimensões celestes, ergueu o véu e disse: olha o que está ali? Em nenhuma época da história, nenhum profeta, nenhum missionário disse isso. E se disse, era um falso profeta. Em toda a época, todas as épocas da humanidade, não é o homem que revela a Deus, é Deus que se revela ao homem. Parte da vontade dele. É porque ele quer que ele venha até nós. É por obra, por misericórdia dele que ele vem até nós, para nos iluminar, nos esclarecer e dizer: filho, é isso que eu quero de você. Esse é o chamamento do Pai, que a partir de Jesus passamos a dizer: Pai nosso. Muda a nossa visão. E para confirmar isso como mensagem, para mostrar como tudo está verdadeiramente amarrado, alicerçado na revelação divina, que é uma só, na mesma obra O Livro dos Espíritos, que citamos até aqui, encontramos a questão de número 621,
que inúmeras vezes nós repetimos, né? Reproduzimos e falamos a respeito dessa pergunta e dessa resposta, sem parar para fazer as devidas interligações. Essa questão de número 621 está no terceiro livro da obra, o Livro dos Espíritos, tratando sobre as leis morais. Quando falamos de leis morais, leis divinas ou leis naturais, estamos falando das mesmas leis, que não são as leis humanas. As leis humanas são imperfeitas, são mutáveis, se alteram conforme a necessidade evolutiva dos povos, das nações, sobre as quais eles legislam. Quando citamos, por exemplo, o Antigo Testamento, qual a distinção que nós fazemos a partir do codificador de Allan Kardec? Há leis civis, disciplinares, que não cabem mais nos dias de hoje, mas há também leis morais e, portanto, divinas, que estão na revelação, que percorreram todos os tempos, que são de todos os povos e de todos os países. Por isso citamos os 10 mandamentos, os decálogos, que ainda não é realizado por nós até hoje. No entanto, se encontra respaldado no código legislativo dos homens, dos povos mais avançados da Terra. Cada um daqueles 10 mandamentos. Que, aliás, vai nos trazer no detalhe o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não esquecendo que, ao dizer isso, Jesus repete o próprio Código de Moisés. Pois bem, questão 621, Kardec faz a seguinte pergunta tratando sobre conhecimento da lei natural. Não é possível conhecer essa lei? A lei natural, divina, moral. Kardec indaga: onde está escrita a lei de Deus? A resposta dos Espíritos, seguramente, os Espíritas que conhecem a obra, já ouviram essa questão, essa pergunta, sabem muito bem que os benfeitores responderam: está escrita na consciência. Olha como é importante essa resposta dos Espíritos, inclusive para tudo aquilo que reafirmamos antes. Se fosse dentro do entendimento humano limitado nosso, talvez nós respondêssemos: está escrita na Bíblia. Talvez eles respondessem: está escrita nas obras que você, Kardec, está escrevendo agora e legará para a humanidade. Eles não fazem isso. Eles não dizem que está em nenhum livro humano. Dizem sim que os livros humanos reproduzem uma verdade revelada em Deus e gravada em nós na consciência. Portanto, cada um de nós, se não for possível, gente, assim, guardar todas as coisas que estou aqui falando, e seguramente não é essa a nossa pretensão, gravem isso. Gravem isso dentro de vocês. Cada um de nós traz dentro de si a vontade de Deus. E o nome dela é consciência. Toda vez que nós a identificamos, dizendo para nós, discernindo para nós o que é o certo e o que é o errado, não fechem os ouvidos a essa voz. É a vontade de Deus dizendo para nós através da consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Estudem nos livros. E os Espíritos depois vão responder o porquê nós devemos fazer isso. Mas sem esquecer que ela está em nós. Kardec continua a perguntar, subpergunta da 621. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Uma pergunta inteligente de Kardec, não? Se cada um de nós traz, como acabamos de dizer, os Espíritos estão reafirmando, está na consciência. Por que Deus teria que revelá-la, fazer isso através de missionários, de profetas, de pessoas que anunciassem essa mensagem? Conhecendo muito bem a nossa natureza, o Pai sabendo muito bem como são seus filhos, os Espíritos respondem. Ele, o homem, a humanidade, a esquecera, a menosprezara. Deus quis
que ela lhes fosse lembrada. Deus quis que ela lhes fosse lembrada. Questões do livro dos Espíritos são lembretes de Deus para nós. Textos da primeira e da segunda revelação, no que chamamos de Bíblia, são lembretes de Deus para nós. Eles conhecem muito bem a nossa amnésia espiritual. Sabemos a nossa insistência em rejeitar a mensagem. Só que nós temos assim aquela semana repleta, recheada de eventos, de atividades, nós ficamos pensando, eu vou esquecer. Eu não vou lembrar de tudo que eu faço. Tem aqueles que recorrem à agenda. Tem aqueles que chegam agora no período de final do ano e falam, esse ano que vem eu vou começar a preencher a minha agenda e vou cumpri-la. No geral a gente vai até janeiro fazendo isso, né? Depois abandona a agenda e a agenda fica de lado. Né? Tem aqueles que recorrem até à geladeira para isso. Vai lá, pega o recadinho e coloca na geladeira para não esquecer. Deus quis fazer isso para nós. E por isso a revelação escrita. Mas para que o homem não alegasse que, eu não sei ler. Eu não gosto de ler. Deus pôs na consciência de cada um de nós a sua lei. E lá ela está escrita. Retornando à mensagem do profeta Jeremias, ele está a dizer a mesma coisa. Porei no interior do homem a minha lei, e a escreverei no seu coração, na consciência. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade dos nossos pensamentos, harmonizados por esse ambiente cuidadosamente preparado pelos benfeitores espirituais. Que a mensagem que aqui recebemos seja uma semente. E que essa semente lançada em nosso solo seja cultivada, preparada para dar os seus bons frutos. E que esses bons frutos sejam repartidos com nossos irmãos de humanidade, reconhecendo que todos, absolutamente todos nós, somos necessitados dela. Que ao adentrarmos a câmara de paz, nos coloquemos de forma humilde e receptiva para receber o refazimento espiritual pelos fluidos, pelas energias benéficas que serão derramadas sobre nós, para a reorganização do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Tenhamos a certeza que Deus, o nosso Pai, conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades, sabe do significado e do porquê das nossas dores e nos reencaminha amorosamente dentro do cuidado dele para tudo aquilo que precisamos. Jesus, o nosso Mestre amado, ilumine o nosso entendimento e as nossas almas para a continuidade de mais essa semana que se inicia. Jesus conosco, pela graça de